Gostaria neste momento de saudar os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos felizes em estarmos mais uma vez na presença de Deus. E eu sempre digo que se você está aqui nesta noite, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, cada um de nós, para que juntos possamos realmente alcançarmos as bênçãos tão almejadas que nós viemos buscar nesta noite. Amém? No dia 23 do mês passado, nós fomos convidados para fazer um culto na casa do irmão Rosalvo. O irmão Rosalvo não é membro da nossa igreja, ele é membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil. O irmão Rosalvo tem câncer na próstata, estado avançado. E nós fomos na casa do irmão Rosalvo e nós convidamos o quarteto Kairos para que nos ajudássemos nesta visita com o louvor. Chegamos lá, nós lemos a palavra de Deus, o quarteto cantou, nós oramos. Eu me lembro que, ao conversar com o irmão Rosalvo, eu disse assim: Deus pode curar o senhor, irmão Rosalvo? Ele disse sim, Deus pode. Ele perguntou: mas Deus vai curar? Aí eu já não pude responder. Mas se Deus quiser, com a graça de nosso Deus, Deus pode operar um milagre na vida do irmão Rosalvo. E eu sei que nesta igreja existem pessoas que oram a Deus, são pessoas tementes a Deus. Então lembre-se nas suas orações do irmão Rosalvo. Bom, depois, o interessante dessa visita, na mesma casa foi servido um lanche, né? E a gente ficou ali alguns momentos. Eu me recordo bem que o PH, ele sempre come mais do que todo mundo, muito. A gente fica até envergonhado, mas ele é o segundo tenor do quarteto. Aí nós estávamos só num carro e a gente foi levar o Luciano, o Ceará, na casa dele. E ele mora na frente da casa do chefe. Toda sexta-feira à noite eles ensaiam. E ao invés do Luciano entrar na casa dele, todos do quarteto resolveram entrar na casa do chefe. E eles começaram a cantar. E eu tinha essa data do dia 25. E ali surgiu a ideia então de convidar o quarteto Kairos e o vocal Êxodos para que nesta noite juntos pudessem louvar o nome de nosso Deus. E a gente fica contente em ouvir um louvor tão maravilhoso, né? A junção de dois grupos, usando o que Deus deu a eles, que é o dom da voz, para juntos louvar e agradecer o nome de nosso Deus. Então, de antemão, quero agradecer muito ao vocal Êxodos, que sempre tem nos ajudado assim que é possível, né? E também o quarteto Kairos por esse ministério. Deus possa abençoar a cada um de vocês e também a vossa família. Deus seja louvado. Bom, vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 São João, no capítulo 1. 1 São João, capítulo 1, o verso que nós iremos ler será o verso 9. 1 São João, capítulo 1, verso 9, quase no finalzinho da Bíblia. Eu acredito que, se você perceber que tem uma visita do seu lado, ajude a encontrar, reparta a palavra de Deus com ela nesta noite, tá? 1 São João, capítulo 1, verso 9. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós iremos orar ao nosso Deus. Pai de amor que habita nas alturas dos céus, nós nos colocamos diante da Tua presença e imploramos neste momento a permanência do Espírito Santo neste lugar. Ó Deus querido, nós estamos com a Bíblia aberta, este livro sagrado. Por isso, neste momento, nós pedimos sabedoria vinda dos altos céus, que nós possamos Te louvar em espírito e verdade e aprender um pouquinho mais deste Teu grande amor. Aceite o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 São João, capítulo 1, verso 9, nós lemos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a justiça e perdoar o quê? Os nossos pecados. É interessante nós analisarmos que todos nós que estamos aqui nesta noite, nós já tivemos pelo menos um momento de glória, um momento de conquista
um momento em que nós acertamos, um momento em que todos nós ganhamos, pelo menos um. Eu gostaria de dar alguns exemplos nessa noite para que você possa entender melhor. Quantos aqui se lembram do primeiro emprego? Você se recorda qual foi o primeiro emprego onde você trabalhou pela primeira vez? Depois de 30 dias, você recebeu o seu glorioso salário, o maravilhoso salário, depois de 30 dias. Que momento especial maior que esse? Você se lembra qual foi a primeira vez que a sua carteira de trabalho foi assinada? Você se recorda? Que momento maravilhoso este de glória. Quero outro exemplo. Quando você, jovem aqui presente, passou no vestibular. Que momento especial. Seu nome saiu no diário, saiu na internet. As pessoas cumprimentam você. Você é uma pessoa especial porque você passou no vestibular. Você vai fazer uma faculdade. Quero outro momento de glória no âmbito espiritual. O dia do seu batismo. Você se recorda quem foi o pastor que te batizou? Você se recorda se foi no sábado, se foi no domingo, se fazia frio, se fazia calor? Você se recorda se foi um grupo musical, qual o grupo musical que naquela noite especial, naquela noite de conquista, de vitória na sua vida, qual grupo que louvou o nome de Deus? Então eu tenho certeza que nessa noite, todos nós que estamos aqui já tivemos pelo menos um momento de glória. Mas eu quero dizer algo para que você leve para a sua casa nesta noite. Todos os teus momentos de glória, todos os teus momentos de conquistas da tua vida, todos os momentos de acerto que você teve, todos os momentos do teu passado, não te ajudarão em nada se hoje você desistir da luta. Na Bíblia, nós temos alguns personagens que têm um certo glamour, que se destacam mais. E um desses personagens, sem dúvida alguma, é Davi. Porque Davi ele teve grandes momentos de conquistas. Quer um exemplo? Davi, para defender o seu rebanho, ele matou um leão. Quantos aqui teriam coragem de encarar um leão? Tem gente que tem medo de barata aqui, né? Davi encarou um urso. Veja só. Um momento que se tornou referência na vida de Davi foi quando ele foi defender o seu exército, o seu povo, contra o gigante Golias. Nem Saul, nem seus irmãos, nem o exército acreditavam que Davi pudesse derrotar quem? O gigante Golias. E a cena que se sucede é maravilhosa, impressionante, porque Davi derrota Golias. E se tornou, sem dúvida alguma, um grande momento na vida de Davi. Davi vence Golias perde. Outro momento na vida de Davi, sem dúvida alguma, Davi, ele compunha salmos. E então, quando o exército vinha de uma batalha com uma vitória, o povo todo que compunha o exército, eles cantavam os hinos que Davi compunha. Olha que coisa maravilhosa. E tem um salmo na sua Bíblia, na nossa Bíblia, que é a salvação daquele pôr do sol, quando a pessoa fala assim. Cada um vai falando um verso da Bíblia. Qual é esse verso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi escreveu este salmo. Então você deve concordar comigo que Davi tem grandes momentos de glória. Mas eu repito para vocês essa noite: todos os teus momentos de glória não te ajudarão em nada se hoje você desistir do quê? Da luta. De forma estranha, irmãos, Davi ficou no palácio enquanto o seu exército foi para a batalha. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, onde sucede essa história, você vai perceber que é a época que os reis acompanhavam o exército para as lutas, para as batalhas. E enquanto o exército de Israel foi, Davi ficou. E quando Davi toma essa atitude de permanecer no palácio em Jerusalém, Davi está tomando a seguinte linguagem egocêntrica: vocês precisam lutar, vocês precisam ir para a luta, vocês precisam guerrear. Eu já não preciso, porque eu já derrotei o gigante Golias. Eu tenho até a espada do gigante Golias no meu arsenal ali de troféus em casa. Eu já matei um leão, eu já enfrentei um urso. Vocês sim precisam lutar, eu não. Eu já sou rei, eu já alcancei o ápice
do sucesso do ser humano. Querido irmão, prezado amigo, toda vez que você desiste da luta, você se torna uma pessoa perigosa. Toda vez que você desiste da luta, a tua vida começa a entrar em falência. Toda vez que você desiste da luta, você começa a correr os maiores perigos da tua vida. E os maiores perigos da vida de Davi não foi quando ele encarou o gigante Golias, não foi quando ele enfrentou o leão ou o urso, não foi quando ele fugiu de Saul quando queriam matar. Os maiores perigos da vida de Davi, ele passou naquela tarde fatídica, quando ele desistiu da luta. Enquanto Jesus não vem, não se desiste da luta. Enquanto Jesus não vem, não se desiste do combate. Porque o dia em que você desistir da luta, não importa se você é pastor de igreja, não importa se você é ancião, não importa se você é um membro que todos os sábados vem na igreja, não importa se você tem PhD, doutorado ou mestrado, quando você desiste da luta, meu irmão, você cai. Israel foi para a luta, Davi ficou. E quando Israel foi para a batalha, Davi dormiu. E nesta noite eu quero dizer para vocês que se você acha que Davi só adulterou, você está enganado. Porque quando se desiste da luta, irmãos, um pecado é somado a outro pecado. A Bíblia diz que Davi acordou o quê? Tarde. Se acordou tarde é porque dormiu tarde. Juventude querida, com raras exceções, pare de dormir tarde. Os grandes especialistas dizem que o sono das 9h30, das 10 horas, a 1h da manhã, é o sono que você consegue readquirir as forças, as suas energias que você desenvolveu no seu dia de trabalho. O que passa da 1 a 2 horas da manhã é complemento. E infelizmente tem várias pessoas dormindo após a 1 a 2 horas da manhã. Davi acordou tarde. Se acordou tarde porque dormiu tarde. Primeiro pecado, ociosidade. Mente desocupada é o que? Oficina de Satanás. E eu quero dizer para vocês que Satanás sabe preparar a armadilha de acordo com o teu gosto. Ele sabe a tua índole. Satanás sabe o que chama a tua atenção. Ele sabe o que você gosta de ver. Satanás sabe aquilo que te prende. E agora então Davi sai para andar no palácio. E a Bíblia diz que Satanás preparou uma armadilha que para um homem é uma cena muito perigosa. Uma mulher tomando banho. A Bíblia não diz que ela estava nua. Pressupõe-se que ela estivesse porque ela estava banhando-se. E a Bíblia diz que a mulher era do quê? Bonita. Gente, se fosse feia, vai lá. Imagine uma mulher feia tomando banho. Davi poderia olhar e dizer que horror. Mas a Bíblia diz que a mulher era do quê? Bonita, formosa. Então Davi manda perguntar: quem é a mulher? O homem que compôs o Salmo 23, irmãos. O homem que defendeu o seu rebanho contra o leão. O homem que encarou Golias. Agora ele manda perguntar: quem é a mulher? E é interessante que a resposta vem para acordar o quarentão, o cinquentão Davi. Ela é casada. É casada? Sim, é casada. Então é esta que eu quero. E eu quero dizer para vocês nessa noite que Betseba poderia ter usado as mesmas palavras que a rainha Esther usou: perecendo, perecerei, mas não irei trair meu esposo. Eu prefiro que ele saiba que fui morta por não ter obedecido um rei do que cair em pecado. Betseba foi porque quis, e infelizmente ela aceitou o convite de Davi. E agora, um adultério é cometido no meio de Jerusalém e ninguém sabe de nada. Pecados secretos, irmãos, é a melhor fórmula que Satanás tem de destruir o ser humano. Pecado secreto é a melhor forma que Satanás tem para aniquilar, porque ele começa a corroer o ser humano, a destruir o ser humano. Davi cometeu um pecado, mas ninguém sabe de nada. Por isso que nós lemos nesse texto, nesta noite, em 1 São João, no capítulo 1, verso 9: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda justiça. Deus teve que mexer no relógio biológico de Betseba, para que Davi pudesse compreender que se ele não confessasse os seus pecados, ele não iria para o céu. E veja só então, agora Betseba pega o telefone, estou tentando contextualizar um pouquinho aqui. Ela liga para o palácio, a secretária de Davi atende, então ela transfere a ligação para Davi, e ela diz assim: Rei Davi, sou eu. Davi conhece a voz de Betseba, ele havia passado uma noite com ela, e ela então diz agora: eu estou o quê? Grávida. E quando Betseba diz para Davi que ela estava grávida, a mente daquele homem que havia desistido da luta, do combate, já começa a planejar, a maquinar um plano. Eu preciso arrumar um pai para esta criança. Sabe, irmãos, a intenção de Davi neste momento é chamar e arrumar um pai para que ele fosse isento do seu pecado. Nos diz a Bíblia que ele mandou mensagem para Joabe, comandante do exército, para que enviasse Urias, esposo de Betseba. Urias chega no palácio, e esta é uma cena que eu gostaria de estar ali perto, porque todos nós, irmãos, somos pecadores, todos nós erramos. E então, quando Urias está à frente de Davi, esta é a hora de Davi chegar assim: Urias, eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer que enquanto você estava defendendo, através da sua força, da sua luta, o nosso reino, a minha coroa, eu cometi um ato muito grave, um pecado muito grave. Aconteceu isso. Nós iremos ao tabernáculo, nós iremos ao templo, e nós iremos falar com o sumo sacerdote, e eu terei que acarretar todas as consequências que me for devido. Mas Davi não faz isso. Sabe o que Davi faz? Ele diz a Urias: Urias, eu te destaquei para que você tivesse férias militares. Vai para sua casa deitar com a tua esposa. Urias é fiel, irmãos. E nos diz a Bíblia que Urias não vai para sua casa. E eu gostaria de chamar a atenção para uma cena, porque quando Davi estava no palácio, ele podia ver a casa de Urias. Então Urias estava no palácio, ele podia ver a sua casa também. E ele podia, quem sabe, ver a sua esposa ali, quem sabe, no quintal, estendendo uma roupa. Que mal tinha Urias ir para sua casa deitar com a sua esposa. Eles eram casados, irmãos. E é interessante que Urias não deita com a sua esposa. Davi avisado. No outro dia, Davi faz a seguinte pergunta: Urias, por que você não foi para sua casa? E veja a resposta de um homem que é temente a Deus, é temente ao seu rei. A arca, Israel e Judá estão em tendas, os oficiais e soldados estão acampados ao ar livre. Eu vim de lá. O senhor acha que eu terei coragem de ir para casa dormir com a minha esposa? Jamais. E agora então Davi prepara outra armadilha. Davi vai fazer uma festa, e ele convida Urias para que participe daquela festa. E olha mais outro pecado de Davi. Nos diz a Bíblia que Davi embebedou a Urias. E a Bíblia é clara em dizer que maldito é o homem que dá bebida alcoólica ao seu próximo. Sabe, irmãos, é interessante que mesmo bêbado, Urias, ele é fiel a Deus e ao seu rei. No dia seguinte, vendo Davi que o seu plano também não deu certo, as mesmas mãos que escreveram o Salmo 23 começa a escrever uma das cartas mais trágicas que nós encontramos na Bíblia. Davi deu a tática, o método de fazer que Urias fosse morto no campo da batalha. Olha onde chega uma pessoa quando desiste da luta, irmãos. Olha que nível que chega uma pessoa quando desiste da batalha. A ordem de Davi era para que deixasse Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E Davi agora pega a carta. Olha que interessante a cena. Davi entrega aquela carta, que é a própria sentença de morte, nas mãos de quem? De Urias. Urias é fiel, e Urias não abre a carta.
E cada passo que Urias dava em direção ao exército era um passo a menos de vida daquele homem. E quando Urias entrega aquela carta nas mãos de Joabe, o comandante do exército, Davi consegue mais um pecado. Ele consegue colocar todo o exército para que pegue juntamente com ele. Olha os graves pecados que o rei Davi cometeu, irmãos. Aquele dia todo o povo de Israel, todo o exército de Israel preparou-se para uma traição. E não tem coisa pior do que traição. Todo mundo sabe, menos você. Israel vai para o combate e de repente o exército recua. E ali então Urias fica postado na frente do exército inimigo. E nessa hora o inimigo não tem compaixão. E nos diz a Bíblia que Urias foi privado de festas e tombou morto no campo da batalha. A notícia da morte de Urias chega a Jerusalém. Sabe o que Davi faz? Casa-se com Betseba. É interessante, irmãos, que nós analisarmos Davi queria realmente esconder o seu pecado. Davi queria esconder o seu pecado. Mas Deus envia um homem para que Davi pudesse reconhecer os seus erros. E este homem é o profeta Natan. Natan não tem medo de falar a verdade. É interessante, irmãos, que Natan entra na corte. Natan agora vai falar com o rei Davi. Rei, vim contar uma história para o Senhor. E Davi agora, ele precisa ouvir uma história. Davi está preocupado. E é interessante que Natan começa a contar a seguinte história. Sabe, rei, existiam dois vizinhos. Um vizinho muito rico e um vizinho muito pobre. O vizinho muito rico tinha muitos rebanhos, muitos animais. E o vizinho pobre só tinha uma vaquinha. Aquela vaquinha dava o leite, o sustento para a família. E a criançada brincava com aquela vaquinha. Sabe, rei, um dia chegou na casa do vizinho rico uma visita. E o vizinho rico teve a capacidade de atravessar toda a sua fazenda em meio aos seus rebanhos, atravessar a cerca que fazia divisa com o vizinho pobre, e lá pegar a única vaquinha que aquele homem tinha, levou para a sua fazenda, sacrificou e deu de comer aos visitantes. Quando Davi ouviu isso, Davi dá um murro no seu trono. Davi está nervoso, Davi está indignado. Natan, me diga quem é essa pessoa, nós precisamos punir essa pessoa. E é interessante que Natan olha para o rei. O senhor quer saber mesmo quem é essa pessoa? Sim, nós precisamos penalizar essa pessoa pelo grave erro, pelo grave pecado que cometeu. E agora então Natan olha para Davi e diz assim: sabe, rei, esta pessoa é você. Quando Natan disse para o rei que aquela pessoa era ele, um lampejo da graça de Deus percorre o universo e atinge a mente e o coração de Davi. E naquele momento Davi reconhece e diz: eu pequei. Querido jovem, querido irmão, nesta noite eu quero dizer para vocês que Natan naquele momento diz para Davi o seguinte: você acha que Deus te tirou da terra lá de Belém, te deu um nome, te deu poder? Você acha que você deveria matar as pessoas, adulterar? Você acha que você pode matar e sair impune? Você cometeu um grave pecado diante de Deus, Davi. É interessante que em Isaías no capítulo 43, verso 25, nós lemos o seguinte: eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus só queria que Davi reconhecesse os seus erros. Miqueias diz: Deus pega os nossos pecados e os lança nas profundezas dos mares, e deles não se lembram mais. Quando Davi se arrependeu, Deus perdoou. E eu quero dizer nesta noite para você: não confunda o perdão de Deus com ele tirar as consequências. Deus perdoou Davi? Sim ou não?
Perdoou, tirou as consequências? Não, porque o filho do pecado, depois de 7 dias, ele morreu. E para Davi ter visto o teu filho nascido, recém-nascido, de 7 dias morrer, para ele deve ter sido muito bom. Mas quando Deus perdoa, Ele não tira as consequências, mas Deus dá uma bênção. E nos diz a Bíblia que depois que Davi e Betseba se casaram, Deus deu um filho a eles, a qual Natã chamou de Gedidias, o homem mais sábio de todas as épocas, o homem que encantou a rainha de Sabá, o homem que é conhecido também como rei Salomão. Nesta noite talvez eu esteja aqui falando para pessoas que têm um pecado secreto. Nesta noite talvez eu esteja falando para uma pessoa que está passando por um momento difícil, porque quando dobra os seus joelhos na beira da sua cama todas as noites, ela começa a conversar com Deus e percebe que aquele pecado está corroendo a sua vida, está deixando de lado a alegria de viver. Quero dizer para vocês nesta noite, Deus quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. A Bíblia é clara: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, estes alcançarão o perdão e a misericórdia de nosso Deus. Seria indiscreto da minha parte agora pedir para que as pessoas que têm um pecado secreto se colocarem em pé de maneira alguma, seria indiscreto. Mas o Quarteto Cares vai cantar um hino neste momento que fala sobre a graça, sobre o perdão, sobre a misericórdia de nosso Deus. E eu gostaria que você que está passando por um momento difícil na sua vida, eu gostaria que você conversasse com Deus neste momento. Não é necessário se colocar em pé ou vir aqui na frente, mas que você pudesse conversar com Deus, que você pudesse abrir o seu coração e que pudesse neste momento pedir o perdão dos seus pecados, que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados, que nós possamos colocar os nossos pecados diante da presença de Deus, porque é bíblico: aquele que confessa os seus pecados, aquele que os deixa, estes alcançarão o perdão e a misericórdia de nosso Deus. Deus nos abençoe e que possamos a cada instante da nossa vida nos achegarmos mais próximos de Jesus, porque Ele é um Deus de amor, de misericórdia, estará sempre apto a ouvir as nossas orações, os nossos clamores e principalmente a nossa petição, o perdão dos nossos pecados. Que Deus os abençoe. Amém. A graça é o ponto de encontro, lugar onde os fatos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma luz. Aí eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus, nós estamos neste momento diante da Tua santa presença, agradecido a Ti pela vida, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nesta noite estarmos reunidos em família. Pessoas sinceras adentraram este recinto sagrado, trazendo no seu coração o desejo de receber bênçãos. Eu tenho certeza que, através do Teu amor, da Tua misericórdia, esses Teus filhos estão levando o seu coração, a sua vida, as bênçãos tão almejadas nessa noite. Ó Deus querido, nós somos pecadores, mas nós temos a alegria, a felicidade de sabermos que um dia o Senhor, através do Teu amor, da Tua misericórdia, verteu o Seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Existem pessoas neste momento, nesta noite, passando por momentos difíceis na sua vida. Aquele momento em que, quando ele se ajoelha na beira da sua cama, ele clama a Ti. Ele necessita da Tua ajuda, ele necessita da Tua força, do Teu apoio, do Teu amor, da Tua misericórdia e, o mais importante, do Teu perdão. Que nós possamos reconhecermos os nossos erros, que nós possamos reconhecer as nossas falhas, possamos pedir perdão a Ti, porque é bíblico: aquele que confessa os seus pecados, aquele que os deixa, estes alcançarão o perdão e a misericórdia de nosso Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração e sentirmos a Tua presença. Daqui a pouquinho nós estaremos indo para os nossos lares. Que os anjos de Deus possam estar guardando a cada filho Teu, a cada amigo que esteve nesta noite nos visitando. Nós possamos ter uma noite gostosa, um sono tranquilo e um despertar amanhã feliz na companhia dos Seus santos anjos. Ó Deus querido, todas estas bênçãos nós as pedimos e as agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao Jefferson, ao Quarteto Kairos, ao Quarteto Resto também, pelas belas mensagens. E gostaríamos de convidá-los para o nosso próximo culto, próxima quarta-feira, às 20 horas. E também para a próxima sexta-feira. Teremos aqui um culto especial, temos aqui um programa especial da União, temos aqui o pastor Evandro. E vocês são todos convidados para estar aqui, não esquecendo de vir com as camisetas da Grande Esperança. Que vocês possam ter uma ótima noite. Deus possa estar com cada um de nós.